Porque o PPI dos Estados Unidos, o índice de preços ao produtor, recuou 0,5% em julho na comparação com junho. Os dados do Departamento do Trabalho americano apontam que no acumulado em 12 meses, o PPI desacelerou de 11,3% em junho para 9,8% em julho. O resultado veio muito melhor que o esperado pelo mercado, pois o consenso projetava uma alta mensal de 0,2% e anual de 10,4%. Após a divulgação do PPI, os índices futuros das bolsas americanas aceleraram as suas altas. O PPI ele é divulgado um dia após o índice de preços ao consumidor, o CPI, ficar estável em julho e também surpreender o mercado, que esperava alta de 0,2%. A inflação para o consumidor americano também desacelerou no mês passado de 9,1% em junho para 8,5% em julho. A retração do PPI foi impulsionada por um forte recuo de 1,8% nos preços dos bens de demanda final. Em contrapartida, os preços de serviços de demanda final avançaram 0,1%. A forte queda nos bens foi a maior desde abril de 2020 e 80% da retração foi causada pela gasolina, 16,7% mais barata. Já o PPI menos alimentos, energia e serviços comerciais subiu 0,2% no mês passado e desacelerou de uma alta de 6,4% em junho para 5,8% em julho no acumulado em 12 meses. Por isso eu já chamo direto o Mauro Morelli, estrategista-chefe da Davos, que já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Mauro, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde a todos, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Mauro, pela participação. Queria já falando justamente sobre essa questão do PPI, sobre esse recuo também. Queria saber qual que é a avaliação que você tem em torno desses números aí que foram divulgados. Positiva, uma avaliação bastante positiva. É um sinal, ou pelo menos talvez seja o começo de uma sinalização do que o pior da inflação americana tenha ficado para trás. Ainda é muito cedo, muito prematuro para a gente afirmar isso com certeza, mas antes uma surpresa do ponto de vista de uma inflação menor do que surpresas como a gente teve nos últimos índices, onde a inflação veio várias vezes acima do esperado. Então é claro que é uma boa notícia, mas precisa ser analisada e discutida com uma certa atenção e com uma certa ressalva. É a primeira. Esperamos que seja de uma série de notícias relativas à inflação americana que mostram que a tendência agora é uma tendência de queda da inflação. Isso a gente ainda não viu. Ô Mauro, só uma pergunta então, com relação a isso ainda, tais dados aí indicam então, como celebrou Joe Biden, que a economia então dos Estados Unidos está no caminho certo? Olha, o Joe Biden é um político e as discussões e os comentários dele devem ser sempre olhadas com essa lente. Dificilmente ele vai assumir um grande erro por parte do governo ou da política econômica. Dito isso, você tem um momento onde você tem um desemprego historicamente baixo e uma inflação alta, porém, quem sabe, na torcida quer dizer que agora começa a reduzir, é um momento interessante e tem que ser comemorado pelos governantes deste país. Mas eu não diria que os Estados Unidos está no caminho certo nesse sentido, porque está claro que o Banco Central americano esteve muito tempo atrás da curva no ponto de vista de aumento de juros. Quando começou a aumentar os juros, teve que acelerar de tão atrás da curva que ele esteve, ou estava, e agora não dá para comemorar quando a gente tem o primeiro indicador dizendo que a inflação talvez esteja saindo de patamares estratosféricos e entrando devagarzinho na atmosfera antes de, quem sabe, talvez no ano que vem pousar num ambiente de inflação mais
de primeiro mundo, né? Mais mundana, algo perto dos 2%. Como você mesmo colocou, estava rodando acima de dígitos duplos, né? Double digits, como dizem os americanos. Agora está levemente abaixo, então em torno de 9, ainda muito distante dos 2. Então, dizer que a economia americana está correta, eu tenho dificuldade de concordar com essa afirmação. Mauro, meu amigo, a única dúvida que eu ainda tenho da inflação americana, que também é um pouco da nossa inflação, é que se você tirar combustível, o negócio não foi tão maravilhoso, entendeu? Então, meu medo é se os outros produtos também estão indo para ou estabilização de preço ou leve queda, ou se é só o combustível dando esse soluço na inflação, no caso, uma barrigada para baixo, vai? Eu concordo com você, Cabral. Acho que é a preocupação que a gente tem, né? Que é a dispersão. Saber quanto da inflação, dos componentes da inflação, estão puxando ela para cima ou para baixo. Então, por isso que ainda é prematuro a gente dizer. Tem que ser comemorado, é legal, deixa o mercado subir. Está precificado muito mau humor em termos de inflação, de juros, de recessão. Então, tinha um espaço aí para equilibrar as probabilidades entre um soft landing e uma estagflação. Acho que isso foi o que a gente viu nos últimos dias, mas está longe da gente dizer que a preocupação da inflação americana ficou para trás. Talvez a gente comece a ver esse processo, mas eu concordo, ainda é muito, muito, muito prematuro. Fecha, posso mais uma? Pode, fica à vontade. Então, Estados Unidos para mim está me deixando maluco. Por que Estados Unidos está me deixando maluco na hora de você interpretar? Você pega CPI e PPI que vieram razoavelmente bom, mas muito pressionado por um a dois itens entre energia e combustível. Você vê emprego bombando. Tem horas que eu acho que o Pierrot, o estagiário, errou um 0, maluco. Porque vai arrumar gente para trabalhar assim na casa do caixa-prego. Mas você vê uma coisa que eu acho muito louca, PMI bombando, PMI ruim, mas Pierrot bombando. Então, o empresário contrata, mas ele diz que o futuro é ruim. Então, caramba, é uma salada muito louca da minha cabeça. Olha, tem uma resposta um pouco técnica aqui, tem uma resposta um pouco de perspectiva. O que eu vou tentar dividir em partes aqui. Em termos de inflação, quando a gente olha o core, seja ele, que é o núcleo, né? Seja ele do CPI, do PPI, ou seja, da inflação direta ao consumidor e da inflação aos produtores, e o core, ele tira a parte de energia, tira o petróleo, o core também mostra uma leve sinalização de queda da inflação. Isso quer dizer o quê? Que mesmo tirando toda a parte de energia, de petróleo, a inflação pode ter uma leitura um pouquinho mais otimista, menos pessimista do que a gente teve. Então, desse ponto de vista, eu acho que, de novo, é prematuro, como eu já falei, mas tem sinais positivos que devem ser ressaltados. Do ponto de vista de emprego, o que acontece a gente tem sim uma demanda muito grande, ou melhor dizendo, né, uma procura de empregos, ofertas de empregos. Os empregados têm hoje uma facilidade muito grande de trocas de emprego. O desemprego nos Estados Unidos está em níveis muito baixos, de novo também comemorado pelo presidente Biden, e tudo isso dá uma certa tranquilidade de curto prazo. Agora, o empresário, ele não vai fazer nenhum tipo de investimento olhando o curto prazo, mas ele pode contratar no curto prazo. Por quê? Porque, como a gente lembra, né, gosta de dizer, o emprego americano, o contrato de emprego americano, ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele é muito mais simples do que no Brasil. Então, a necessidade de curto prazo pode ser, sim, atendida por um emprego formal, e caso essa necessidade termine daqui a 3, 4, 5 meses ou semanas, esse emprego formal é terminado de uma maneira muito rápida e com baixíssimo custo. Isso faz com que a gente tenha nos Estados Unidos
uma entrada e saída do mercado de trabalho muito rápida, o que é bastante importante, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista do trabalhador, porque essa agilidade traz mais emprego e isso é algo que deve ser comemorado. Então eu acho que tem situações diferentes aí de tudo que você falou, mas eu concordo com você num ponto de vista. O futuro americano hoje, da economia americana, ele é incerto, porque se de um lado você tem a economia atual hoje positiva, os dois últimos trimestres mostraram queda, então, teoricamente, no livro-texto, nós estamos numa recessão, mas o emprego está bombando, o desemprego super baixo, a inflação está super alta e o Banco Central está puxando os juros, ou seja, você tem um monte de informações conflitantes que deixam o futuro da economia americana bastante incerto. E não é por isso, não é por outro motivo que a gente teve um desempenho das bolsas americanas muito ruins. Essa indecisão, essa incerteza penaliza investimentos de maior risco, entre eles, obviamente, a ação. Então, a partir do momento que você começa a ter uma leve melhora, começa a abrir um pouco a neblina desses investimentos, é natural que a bolsa suba, como a gente tem visto nas últimas semanas. E eu acho que talvez a gente possa ver daqui para frente, desde que a inflação dê sinais mais claros de queda. Uma frase que eu li, que eu gostei bastante, historicamente, o bear market americano termina com o começo da recessão, que é um pouco contra-intuitivo do que a gente está acostumado, mas a história tem mostrado isso. Ou seja, quando a recessão se materializa, quando isso está claro e fica evidente para o mercado que o Banco Central americano ou vai parar de subir os juros ou vai começar a cair, os ativos de maior risco são mais atrativos e aí o bear market termina e o próximo passo é começar o bull market. Eu acho que esse é um sinal importante. Muitas vezes o que a gente tem é os sinais da economia muito ruins, mas o mercado antecipando a melhora que está por vir daqui para frente. Entendido. E você tem aí uma esperança aí de que a inflação americana ela já atingiu o seu pico? Você acredita que ainda assim a gente deve conviver ainda com outros problemas? Porque a gente enfrenta aí guerra, a gente enfrenta pseudo-guerras, né, que nem começou e a gente torce para não começar. Você acredita que isso pode prejudicar ainda a questão da inflação por lá? Pode sim, eu acho que o termo que você colocou é uma esperança. Os números mostram que essa esperança pode se materializar em termos de inflação e queda. O problema é que a gente e eu estava dentro desse rol, né? Muitas pessoas já cantaram esse pico em março, em abril, em maio, em junho e erramos desde então. Então hoje está um pouco gato escaldado com medo de água fria, né? Então hoje está um pouco mais difícil cantar a bola de que a inflação já terminou, ou terminou não, que a inflação já fez o pico, mas é uma esperança que isso tenha acontecido caso esses números venham em linha. Que fatores podem fazer com que a inflação não tenha batido o pico? Os mesmos e outros novos, mas o que a gente viu na última vez, que foi um problema de logística, seja pela pandemia, seja, quem sabe, pela guerra, se a China dessa vez participar da guerra de uma maneira mais formal, problemas de commodities, preços de commodities, caso a guerra, ou quem sabe chip, dependendo de como a gente tiver a guerra influenciar tudo isso. Então, se a gente tiver algum problema de oferta e isso impactar, seja petróleo, seja por causa de logística, seja por causa de commodities, a gente pode ter o mundo pode vivenciar um novo pico de inflação caso isso ocorra. Mas a esperança, como muito bem você colocou, é que esse pico de inflação já tenha passado. Boa. Cabral, tem mais Tem mais uma. Vamos pro Brasil rapidinho? Só não pode ser sobre futebol, Cabral. O resto pode falar. Boa. Agora você é Mengão, né? Opa, ó.
Libertadores eu sou tri, meu amigo. Não tem essa, não. Para com isso. Por quê? Vai torcer Palmeiras? Eu sou palmeirense, não vou torcer. Eu nasci palmeirense. Isso é uma coisa de pai para filho, não tem jeito. Ah, tá. Palmeiras São Paulino que tem 3. Vem cá, meu amigo. Vai falar no meu ouvido, não. Existe mais do que um. É que o cara que trabalha aqui, ele é... O cara que trabalha aqui tá querendo falar no meu ouvido o quê? Que ganhou ontem com 2 a menos, é isso, né? Deixa eu tirar uma dúvida contigo, meu amigo. Mas isso é um fato, isso não é uma esperança da inflação, isso é um fato, só para deixar claro. Meta Selic, chegamos ao pico? Ou pode ter um chorinho? Tem chorinho, eu acho que esse é o termo mesmo, Cabral, tem chorinho. Até porque eu acho que faz sentido ele aproveitar esse momento favorável, se mostrar ainda mais preocupado com a inflação. Eu acho que, a gente lembrando, né, a inflação que a gente está vivendo hoje, essa deflação desses 2 meses, como você muito bem colocou, é por causa do preço dos combustíveis no Brasil, que foi uma marretada, não foi algo do ponto de vista econômico estrutural. Isso foi empurrado para a inflação do ano que vem. A queda da inflação desse ano é praticamente da mesma magnitude do que a gente viu do aumento da expectativa para o ano que vem. Então, a preocupação inflacionária continua muito parecida. E eu acho que o Banco Central tem que se mostrar ainda um grande defensor das metas, que não seja 22, obviamente, já foi, 23 está quase indo, mas ele ainda tem que lutar para mostrar que ele não vai largar essa corda facilmente. E eu acho que vai ter um chorinho, sim, até mesmo porque a economia brasileira ainda não está ruim a ponto do Banco Central ficar preocupado com esse chorinho de aumento de juros. Então, acho que juro termina em 14, como você bem colocou. Fechou. Ô Mauro, eu vou fazer essa pergunta pro Igor Lucena, que daqui a pouco vai dar uma entrevista pra gente, mas eu queria fazer essa pergunta para você também. Você acredita que o fator eleições pode deixar aí a inflação pesar um pouco mais no Brasil? Olha, isso deve acontecer se a gente tiver uma pressão no câmbio, no real, mais forte por causa da inflação, né? O canal que a gente vê da eleição para a inflação geralmente passa pela cotação do real dólar. O que a gente tem visto ultimamente é que o real dólar tem respondido muito mais a fatores externos do que internos, seja pela alta dos preços das commodities entre a guerra da Ucrânia e da Rússia, seja a queda de aversão a risco mundial. Então, o que tem se colocado ultimamente é que que o real está à esteira do que acontece lá fora. Isso, na minha opinião, não deveria se manter durante o segundo semestre, quando a eleição vai estar ainda mais presente na realidade brasileira. Mas, ultimamente, o câmbio tem desprezado essa preocupação. Eu acho, efetivamente, que a gente deve ter mais volatilidade no câmbio daqui até o final do ano por causa da inflação, por causa da eleição, e talvez a inflação, de alguma maneira, reflita isso. Tá certo. É isso então. Mauro, gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Market. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. É sempre um grande prazer estar aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Meu amigo. Abraço.